Agradecemos as palavras da Sra. Reitora Maria de Lourdes Rodrigues. Segue-se a apresentação dos resultados do estudo de opinião sobre o que pensam os portugueses, descentralização, desconcentração e regionalização, cuja publicação já se encontra disponível e que já devem ter convosco. Para o efeito, temos o privilégio de ter connosco o professor Dr. Pedro Adão e Silva, presidente da direção do IPPS ISCTE e coordenador deste estudo. Muito obrigada. Bom, antes de mais, muito bom dia a todos, bem-vindos ao ISCTE. Queria saudar todos aqueles que aqui estão, alunos, aqueles que nos visitam, e também uma palavra em particular para todos aqueles que trabalham em autarquias locais e que hoje se juntaram a nós. O que eu vou apresentar brevemente é uma versão resumida do estudo que já têm convosco e que também está a partir de agora disponível online, que realizámos este ano para apresentar especificamente no fórum de hoje. O que nós procuramos compreender são, na verdade, a opinião dos portugueses, dos inquiridos, em torno de três domínios, de três aspectos. O municipalismo, a descentralização e a desconcentração e ainda a regionalização. Este estudo tem uma particularidade distintiva por relação a outros inquéritos de opinião que são sistematicamente feitos, também frequentemente pelo IPPS e pelo ISCTE, é que, na verdade, tem uma amostra muito grande. E nós procuramos ter esta amostra particularmente robusta para que ela fosse representativa por NUTS 2, isto é, representativa para cada uma das 5 regiões de Portugal continental, das regiões plano. Precisamente para perceber se aquilo que nos interessava compreender no conjunto de questões que colocámos no inquérito tinha variações significativas entre o Norte, o Centro, Lisboa e Val do Tejo, o Alentejo e ainda o Algarve. Começando pela primeira dimensão do nosso estudo, que se prende com a relação da sociedade portuguesa com o municipalismo, com o poder local, num ano em, como a Sra. Reitora dava nota, vamos ter eleições autárquicas, mas também que nos aproximamos de 5 décadas do poder local democrático, que no final de 26 cumprem-se 50 anos das primeiras eleições municipais, mas também das primeiras eleições regionais na Madeira e nos Açores. Uma das questões que colocamos, é uma questão que é sistematicamente posta em vários estudos de opinião, é tentar medir o grau de confiança nas instituições. E acrescentamos às instituições que normalmente constam destas listagens, precisamente as autarquias, o apontador não se vê bem, mas as autarquias e as regiões administrativas, as CCDRs. E o que nos revelou este primeiro slide é precisamente que há um grau de confiança positivo nas autarquias e nas regiões administrativas e, mais importante, que se diferencia daquilo que é a avaliação que é feita do Governo da República e da Assembleia da República, que estão no fim da escala. Há aqui um aspecto curioso nesta avaliação, é que a escola pública aparece com uma avaliação muito positiva. A escola pública normalmente não surge nestas listas de instituições, mas quando colocada tem uma avaliação elevada, assim como o Serviço Nacional de Saúde. Uma variação deste tema da confiança é perguntar às pessoas quem é que se preocupa mais comigo, com pessoas como o senhor. E fizemos isso em relação à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal, à Região Administrativa e à Administração Central. E o que vemos é que a preocupação é tanto maior quanto maior a proximidade. Que, aliás, vamos ver, é uma das ilações a tirar deste estudo. A proximidade corresponde sempre a um reforço na preocupação, na confiança, na qualidade das respostas. E, portanto, as juntas de freguesia, 63% dos inquiridos consideram que se preocupa com pessoas como elas próprias, 60% quando falamos das câmaras, a região administrativa baixa, mas reparem que em relação à região administrativa, às CCDRs, temos ali o cinzento muito significativo, porque há muitas pessoas que não sabem.
Ou seja, é uma entidade que tem um nível de conhecimento inferior àquilo que acontece com o poder local e, naturalmente, com a administração central. Mas reparem, quando chegamos à última barra da administração central, já se divide. Metade acha que se preocupa e metade que não se preocupa. Muito interessante é o próximo slide. Diria mesmo que é dos aspectos mais reveladores e que merece reflexão deste estudo que fizemos. O que nós perguntamos é, bom, considerando a última década, os últimos 10 anos, de forma global, como é que avalia a evolução do município, do país, da Europa e do mundo? Ora, aqui vemos uma grande diferença. O conjunto de pessoas que diz que o mundo piorou é muito significativo. 70% dos inquiridos dizem que o mundo piorou na última década. Ora, a relação que nós temos com o mundo é, por definição, uma relação intermediada. 59%, perto de 60%, menos 10 pontos percentuais, ainda assim, acha que a Europa piorou. Bom, em relação ao país, metade dos inquiridos considera que o país piorou na última década, mas já surge ali outra metade que se divide entre ficou na mesma ou melhorou. Mas quando passamos para o seu município, diria que há aqui um elemento de surpresa. É que 40%, 39%, considera que o seu município melhorou na última década. E apenas 27% acha que melhorou. O que é que isto sugere? Que a experiência concreta, a vivência cotidiana dos cidadãos, é naturalmente no território, menos intermediada, projeta uma avaliação positiva daquilo que é a evolução. À medida que a experiência passa a ser mais intermediada, que é a relação que temos com o mundo, essa avaliação degrada-se. Os temas ligados às políticas locais, aos municípios, são temas menos presentes, desde logo no espaço público, no debate público, através da comunicação social, do que os temas relacionados com o país, ou com o Estado do mundo, ou com o Estado da Europa. E, portanto, há aqui uma dissonância entre aquilo que é a vivência cotidiana no território e a experiência projetada dos locais onde nós, efetivamente, não nos encontramos. Quando desagregamos esta questão no território, vemos, contudo, aqui algumas diferenças. Aqui estamos apenas a considerar a avaliação positiva. E o que é que notamos? O Norte e o Centro e o Algarve, menos, há uma avaliação, o número daqueles que avaliam positivamente a evolução do seu município é superior. Na região de Lisboa e Val do Tejo os valores são inferiores e no Alentejo os valores de evolução positiva são significativamente inferiores. Vale a pena tentar procurar perceber porquê exatamente, mas para quem conheça um pouco o território, o Alentejo, acho que se percebe as causas profundas desta variação no território. O tema seguinte prende-se com a satisfação com o acesso a nível local, a sua experiência concreta e do seu agregado familiar em relação a vários domínios das políticas públicas. E, de novo, uma avaliação de 0 a 10. Primeira conclusão. Em relação a todos os domínios, a avaliação é positiva. Reparem que o valor mais baixo, que é para a habitação, não surpreende, apesar de tudo é positivo, 5,5. Mas reparem que a educação surge lá em cima, com 7,1, e diria que bastante surpreendente para quem acompanha o espaço público em Portugal, a segurança aparece com uma avaliação particularmente positiva. De novo, aquilo que é a vivência cotidiana no município, as respostas e a experiência do dia-a-dia não correspondem necessariamente à percepção que muitas das vezes é percepcionada. E, portanto, notamos que há todos os domínios que nós questionamos, que está aqui a lista completa, todos têm avaliação positiva e uns, apesar de tudo, com variações de 2 pontos numa escala que vai de 0 a 10, é uma variação importante. Segundo domínio do nosso estudo prende-se com a descentralização, a desconcentração das políticas públicas. O processo muito lento, muito incremental, de que a senhora reitora também falava há pouco, mas que tem tido impulsos significativos ao longo dos tempos e, em particular, nos últimos anos. Há muito mais competências que foram transferidas da administração central para a administração local e também para as regiões administrativas. Bom,
Será que os portugueses estão cientes, conhecem, estão informados em relação a este processo? Foi a primeira coisa que procuramos compreender. E, na verdade, aqui a opinião é também, de certa forma, clara. Há algum conhecimento, 38%, pouco conhecimento, 37%, mas 25% não têm conhecimento exatamente do que é que tem ocorrido, acontecido a este respeito em Portugal nos últimos tempos. Mas nós procuramos também saber o que é que as pessoas pensavam, o que é que os inquiridos pensavam, qual era o nível adequado para implementar políticas públicas em Portugal e colocámos, no fundo, os 3 níveis em que há, efetivamente, responsabilidades, as autarquias, a administração central e as regiões. E o que vemos é um predomínio, uma escolha, uma preferência pela atribuição de responsabilidades às autarquias locais, na comparação com a administração central e também com as regiões, mas, efetivamente, 1/4 dos inquiridos não sabe, não tem opinião sobre esta matéria. Quando olhamos para este indicador por região, pensando apenas naqueles que preferiram as autarquias, vemos pequenas variações, diria que não é muito significativa, portanto, a maior parte, o ponto médio são os tais 42%, o centro destaca-se um pouco e, em sentido contrário, Lisboa e Val do Tejo também se destaca da média dos respondentes. Outra questão que procuramos saber, bom, considerando este processo de descentralização, desconcentração, de transferência de competências, ele deve continuar, deve recuar, deve manter-se na mesma. E o que é que, de novo, o que é que há a opinião clara? A maior parte dos inquiridos diz que é preciso transferir mais competências. 17% considera que o nível atual de transferência de competências é o adequado, é aquele que é certo. 12% consideram que devem ser devolvidas competências à administração central e há uma percentagem ali a cinzento que não sabe. Mas, claramente, mais de metade dos inquiridos considera que deve haver mais competências para as autarquias locais. De novo, quando fazemos este exercício olhando para o território, temos variações, aqui variações de 10 pontos percentuais entre o Norte, onde há um número mais significativo de inquiridos que considera que devem ser transferidas mais competências, por relação à região de Lisboa e Val do Tejo, em que o valor é de 48%, mas reparem que mesmo em Lisboa e Val do Tejo o valor é particularmente elevado. Este gráfico que agora vos estou a mostrar tem aqui uma particularidade interessante, que é fazer esta pergunta sobre transferência de competências para as autarquias ou competências que devem ser centralizadas na administração central por domínio de políticas públicas. E, portanto, o valor mais alto corresponde a competências que devem ser mais centralizadas e o mais baixo a competências mais descentralizadas. E o que vemos, em primeiro lugar, é a educação como dimensão que deve ser mais centralizada e menos descentralizada e a saúde logo ali em terceiro lugar. É curioso porque a educação é uma das áreas onde houve mais transferência de competências para a dimensão local. O terceiro ponto do nosso estudo, e aquele que, aliás, hoje tem produzido mais impacto no debate público, prende-se com o tema da regionalização. De que forma é que os portugueses olham hoje, passado 27 anos de que o tema foi referendado, com um referendo, como se recordam, com um chumbo daquilo que eram as perguntas, mas também com níveis de participação muito baixas. Como é que os portugueses olham hoje para o tema da regionalização? E a primeira coisa que procuramos perceber é, bom, querem ou não
discutir de novo o tema. E há uma maioria, diria, esmagadora, que julga que o tema da regionalização deve voltar a ser discutido. Isto não nos diz nada como é que, existindo e ocorrendo a discussão, os portugueses se iriam posicionar perante o tema. Diz só que é uma matéria que a maioria dos portugueses considera que deve ser de novo discutida. Diria que isto não é independente de uma valorização que é clara e transversal a todo o estudo que fizemos, uma valorização clara das respostas das políticas públicas locais. E, portanto, a regionalização eventualmente está associada a essa responsabilidade maior das políticas públicas locais. Portanto, o que vemos é 71% considera que deve ser discutida de novo e apenas 20% acha que é uma matéria que não deve voltar a ser discutida, um debate que não deve ser reaberto. A seguir perguntámos, bom, e se a discussão deve regressar, como é que ela deve ser decidida? E aqui é interessante porque mesmo aqueles que acham que não deve ser debatido, independentemente da posição face à pergunta anterior, no essencial as pessoas consideram que se o tema for discutido, e muitos, já vimos, acham que deve ser discutido, se o tema for discutido, deve ser através de um novo referendo. Não através de decisão do Governo, não através de decisão da Assembleia da República, mas sim através de um novo referendo. Este tema da propensão, diria, referendária, é um tema também que aparece sistematicamente sempre que é colocado em estudos de opinião. Não quer dizer que depois as pessoas participem nos referendos ou que tenham a oposição que é sugerida às vezes neste tipo de inquéritos quando os referendos se realizam efetivamente. Tema distinto, porque é uma realidade concreta, e, aliás, um processo que será reaberto depois das eleições autárquicas, que se prende com a forma diferente, porque hoje já é diferente do passado não muito distante, a forma como são escolhidos os presidentes das CCDRs. E também aqui há uma posição clara. 57% dos habitantes de cada região consideram que os presidentes das CCDRs devem ser eleitos por eleição direta, apenas há 16% de segundo lugar que aparece por concurso público, em terceiro pelo conjunto dos autarcas de cada região e finalmente 3% pelo Governo. E reparem como aquilo que efetivamente acontece, que é uma combinação do conjunto dos autarcas com o Governo, é o que recolhe menos preferências dos inquiridos e, portanto, vale a pena refletir sobre isto. Aliás, num momento em que, como disse há pouco, de novo vai haver um processo de escolha dos responsáveis nas CCDRs. Queria-vos deixar algumas considerações finais, sem antes dar nota que, por um lado, tem a publicação, por outro, no site do IPPS estão disponíveis quer a publicação, quer o conjunto dos resultados, e muito brevemente vamos disponibilizar a base de dados que esteve na base deste estudo, porque também o nosso propósito no IPPS e no ISCTE, naturalmente, é também dar recursos para que os estudantes, designadamente os estudantes de mestrado e de doutoramento, possam aprofundar investigações com base naquilo que é a recolha de informação que fizemos, e, portanto, esta base vai ser pública. Mostrei aqui apenas alguns cruzamentos que já fizemos. Sublinho que a riqueza deste inquérito está muito associada ao facto de serem, na verdade, 5 amostras representativas para as 5 regiões, e, portanto, é importante, e julgo que é, aliás, o objetivo, um dos objetivos principais é que a comunidade, não apenas a comunidade académica, mas a comunidade que se interessa por estes temas, possa trabalhar em maior detalhe esta informação. Mas então as considerações finais que vos queria deixar, a primeira, naturalmente, a confiança positiva naquilo que é a presença e o trabalho dos municípios, que está acompanhada de uma valorização, diria, comparativamente alta das respostas às políticas públicas locais. E, em segundo lugar, a tal ideia de que a percepção
da melhoria das condições de vida no município coexiste com uma degradação da percepção em relação à envolvente externa, seja o mundo, seja a Europa e, de forma menos intensa, também Portugal. Segundo aspecto, naquilo que se prende com a descentralização, há um escasso conhecimento do processo, pelo menos isso é declarado, e a maioria defende mais transferência de responsabilidades, mais transferência de competências da administração central para os vários níveis locais, mas isto traz também um paradoxo, é que, curiosamente, as áreas onde se avançou mais são também as áreas em que há a confiança nessa transferência não é tão alta como noutras. Finalmente, o tema da regionalização. Há um grande interesse em voltar a discutir o tema, mesmo muito expressivo, e se isso acontecer, deve ser através de novo referendo. Nós fizemos este exercício de recolher amostras com representatividade regional, mas, curiosamente, o país, no essencial, posiciona-se da mesma forma em relação aos vários temas, com pequenas variações. Uma delas é a que está aqui assinalada, é que a região norte é onde é desejado mais poder de decisão para as regiões. Mas, na verdade, de forma transversal ao estudo, nos vários domínios, não verificamos grandes variações entre as 5 regiões que procuramos compreender neste estudo. Agradeço-vos muito e bom trabalho hoje ao longo do dia no Fórum. Muito obrigado.